Olá, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre cinemática, hoje nós vamos aprender sobre velocidade escalar e aceleração escalar. Antes de começar, eu quero só esclarecer para vocês uma coisa. Naquela nossa aula de vetores, nós vimos que velocidade e aceleração eram grandezas do tipo vetorial. E como é que agora eu venho falar para vocês de velocidade escalar? É porque para ser grandeza vetorial, nós precisamos informar três coisas: a intensidade, a direção e o sentido. Enquanto que as grandezas escalares, elas ficam bem definidas apenas com um parâmetro, que é a intensidade. Logo, em uma situação onde a direção e o sentido já estão pré-determinados, tanto a velocidade como a aceleração ficam dependendo apenas de um único parâmetro, que é a intensidade. Por isso que elas adquirem um caráter escalar. Vejamos um exemplo. Vamos supor que tem um carro se deslocando ao longo dessa rodovia. Observe que a estrada já determina para a gente a trajetória a ser seguida. Sendo assim, nós não nos preocupamos nem com a direção e nem com o sentido, basta seguir o caminho. A única coisa que podemos alterar é o módulo da velocidade, se vamos mais rápido ou mais lento. Por isso que podemos assumir, para esse tipo de caso, o caráter escalar. Sendo assim, o que seria a velocidade escalar média? Nada mais é do que a relação entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo correspondente, que é dado por essa formulazinha aqui, ó. Velocidade média é igual a ΔS, variação do espaço, dividido por ΔT, variação do tempo. Exemplo, digamos que um carrinho às 8 horas da manhã estava passando pelo quilômetro 56 de uma rodovia, e quando deu 10 horas, ele estava no quilômetro 200. Qual foi a velocidade escalar média que ele teve nesse intervalo de tempo? Pela nossa definição, velocidade escalar média igual a ΔS sobre ΔT, que vai ser igual ao espaço final, 200, menos o espaço inicial, S0 que vai ser 56, dividido pelo tempo final, 10 horas, menos o tempo inicial, 8 horas. Logo nós temos que isso aqui vai dar 144 dividido por 2, que é igual a 72 km por hora. Essa foi a velocidade escalar média do nosso carrinho. Observe que isso não quer dizer que o condutor estava com essa velocidade o tempo todo. No percurso, se ele encontrou algum sinal vermelho, ele parou, portanto a velocidade dele foi para zero. De repente, um trecho da estrada estava muito boa, então ele acelerou e foi mais rápido, mas na média, a velocidade dele foi de 72 km por hora. Agora, nos problemas de física, nós geralmente utilizamos as unidades de medida no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas. E nele a velocidade deve ser dada em metros por segundo. Sendo assim, toda vez que nós quisermos fazer a conversão de quilômetro por hora para metros por segundo e vice-versa, utilizaremos a seguinte regrinha. Para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. E o contrário, de metro por segundo para quilômetro por hora, basta multiplicar por 3,6. Para esse nosso exemplo anterior, a velocidade em metros por segundo seria 72 dividido por 3,6, que é igual a 20 metros por segundo. Entendido que é a velocidade escalar média, vamos para o próximo tópico, que é a velocidade escalar instantânea. Veja bem, como o próprio nome já diz, instantânea está se referindo a um determinado instante de tempo. É, por exemplo, a velocidade mostrada no velocímetro dos carros. Ali está informando a velocidade que você se encontra naquele instante de tempo atual. Se o velocímetro marca 60 km por hora, é porque naquele momento você está a 60 km por hora. Pode ser que daqui a 2 segundos você tenha que dar uma freada brusca, e ao fazer isso o velocímetro já atualiza e mostra a nova velocidade, porque ele sempre mostra a velocidade para o menor intervalo de tempo possível. E é exatamente essa a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea. Embora as duas sejam calculadas utilizando a mesma fórmula, ΔS sobre ΔT, a velocidade média utiliza um intervalo de tempo grande, enquanto a instantânea utiliza o menor intervalo de tempo possível para tentar te informar em tempo real a velocidade a qual você está se deslocando. E o que seria então a aceleração escalar média? Veja bem, a aceleração ela mede a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Então, se a velocidade muda com o passar do tempo, temos aceleração. Se a velocidade não muda com o passar do tempo, ela permanece com um valor constante,
Então, não temos aceleração. Nós calcularemos a aceleração da seguinte forma. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, ou seja, variação da velocidade, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. No SI, a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado, uma vez que nós temos aqui na expressão metro por segundo, vindo da velocidade, dividido por segundo, que é a parcela do tempo, o que dá metro por segundo ao quadrado. Exemplo, digamos que nós temos um móvel aqui com aceleração constante e que inicialmente a velocidade dele é igual a zero. Passados um segundo, a velocidade dele passou a ser 2 metros por segundo. Em seguida, no instante de tempo t igual a 2 segundos, a velocidade dele é de 4 metros por segundo. E no instante de tempo t igual a 3 segundos, ele alcança a marca da velocidade de 6 metros por segundo. Pergunto, qual foi a aceleração adquirida por esse móvel? Vejamos, pela nossa definição, a aceleração vai ser igual a ΔV sobre ΔT. Eu vou pegar aqui o intervalo de tempo entre t igual a 0 e t igual a 3 segundos. Daí nós temos que a aceleração vai ser igual, vou substituir os valores. A velocidade final foi de 6 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é 0, dividido pelo tempo final, 3 segundos, menos o tempo inicial, que é 0. Ou seja, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração desse móvel. Quero fazer só uma releitura desse resultado com vocês antes de encerrar. Quando eu digo que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, isso implica dizer que a cada segundo que passa, a velocidade é incrementada de um fator de 2. Observe, em t igual a 0, a velocidade era 0. No segundo seguinte, foi para 2, em seguida 4, 6, 8 e por aí vai. É a mesma coisa da gravidade. Nós veremos nas nossas aulas de leis de Newton que a gravidade nada mais é do que uma aceleração. Então, quando eu falo que na superfície da Terra a aceleração da gravidade vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, isso quer dizer que, se eu abandonar um objeto de uma determinada altura, a cada segundo que ele cair, a sua velocidade vai ser aumentada de 10 unidades. Olha esse exemplo. Faz de conta que vamos abandonar uma bolinha do alto de um prédio. Inicialmente a velocidade dela é 0 porque ela está em repouso. Iniciado a queda, um segundo depois, a velocidade da bolinha é de 10 metros por segundo. Passado mais um segundo, a nova velocidade é de 20. No terceiro segundo, a velocidade é de 30 metros por segundo. E assim sucessivamente. Por quê? Porque com a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo que se passa, a velocidade aumenta de um valor de 10. E agora, para finalizar, vamos falar sobre a aceleração escalar instantânea, que, como o próprio nome diz, é a aceleração tomada em cada instante de tempo. É a mesma ideia que eu comentei anteriormente sobre velocidade instantânea. Enquanto a velocidade média utilizava um intervalo de tempo considerável, a velocidade instantânea era medida no intervalo de tempo tão pequeno que tendia a zero. O mesmo é para a aceleração. A aceleração instantânea é aquela medida no instante de tempo em que você olha para o móvel. Enfim, por hoje é só e na próxima aula eu mostrarei a vocês a classificação dos movimentos. Se é progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado, dentre outras coisas. É isso. Obrigado pela atenção e até lá.